gente, chegamos ao nosso quarto episódio do Cozinha de Casa 2025, dessa vez na casa da participante Jordana. Tudo bem, Jordana? Tudo bem, sejam todos bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui e um prazer também estar participando desse grande evento. Que maravilha! E como é que está sendo para você participar desse concurso esse ano? Então, na realidade tá um pouco tenso, né? Porque eu tenho um casamento aqui 15 dias, então a cabeça tá trabalhando ali entre esse jantar, essa cozinha e o casamento, mas dar uma relaxada e tentar levar da melhor maneira possível e fazer uma das coisas que eu sei fazer de melhor, que é cozinhar. E a pergunta que não quer calar, qual é a receita que você vai trazer? Então, como uma grande admiradora da culinária italiana, hoje eu vou preparar um risoto de 4 queijos, que é original da Itália, do norte da Itália, porém com uma pegada brasileira, que é anexar a proteína, que é um dos requisitos para esse concurso. Então vai ficar um risoto de 4 queijos com filé mignon, que é esse brasileirês que a gente costuma modificar as receitas. E o risoto é isso, o risoto é uma diversidade. Você pega do norte ao sul da Itália, você encontra vários tipos de risoto. E no Brasil não seria diferente se nós não dermos aquela pitadinha de brasileiro que a gente costuma fazer e tem se saído muito bem. Vai trazer uma originalidade junto com a criatividade. Exatamente, e aproveitar também os nossos temperos, que é bastante abrangente, bem diferente dos que tem na Itália. E é claro, não poderia deixar de lado, até para homenagear aí essa cultura linda e maravilhosa italiana, principalmente na parte de culinária, que é uma das mais famosas do mundo. Tudo preparado então, Jordana? Preparadíssimo. Perfeito! E olha, ela tem 2 horas para realizar essa receita. Vamos soltar o cronômetro? Em 3, 2, 1. Cronômetro soltado. E a gente acompanhou, acho que você pelo Instagram, você tem uma patrocinadora, né? Eu tenho um supermercado de delícia que ela é maravilhosa, Edivane. Ela entra assim na jogada mesmo, sabe? Dá pra ver pelos panos de prata. E eu sou a louca do pano de prato, né, filho? Ela quer me agradar e dá pano de prato. Jordana, você preferiu escolher essa receita por você ter prática nela, com medo assim, de não errar, ou não? Foi porque você gosta mesmo? Ela foi mais por eu gostar e depois por dar pra fazer nesse tempo. Se não fosse essa, seria um outro chamado ossobuco, que é uma receita que eu gosto muito, que eu faço demais. Porém, eu não gosto de cozinhar carne na panela de pressão. Aí, para mim poder fazer um ossobuco na panela de pressão, seria imperdoável. Aí logo eu preferi essa aqui, que essa é a certeza que vai dar tempo em 2 horas. Fala um pouquinho sobre esse processo que você está realizando agora. Eu vou pegar um pouquinho, preciso beber um pouco para saber se esse vinho é bom. É o processo de degustação. Então, aqui agora eu estou dourando a carne e o caldo chegou no ponto que tem que ser. Então, porque o caldo não pode levantar fervura, ele tem que ser dessa maneira. Quando a carne já estiver ao ponto, coloco o arroz e aí mão a obra. Por isso que eu já estou preparando o cochiglione antes. Porque depois de uma vez o arroz arbóreo ter que ser colocado aqui na carne, aí já não pode mais abandonar ele, tem que ficar dando atenção 100%. Você falou, Jordana, que vai ser um risoto de 4 queijos. Quais são os queijos? Eu tive que fazer uma cola, mas vou tentar lembrar, tá? Queijo prata, queijo parmesão, queijo mussarela e queijo grana. Espero que vocês gostem de queijo. Mas é muito difícil alguém não gostar de queijo, né? Oi? As proporções serão... Ah, não. O parmesão ele sempre tem que ser maior, né? O grana tá dando? Então, o grana eu só consegui achar ele já ralado. Foi a única coisa que tá aqui que não tá pra me ralar, viu? Eu sei que o ideal seria ralar tudo, mas não teve como, gente. E gorgonzola, você não gosta? Não, eu acho que ele fede e aí eu não uso. Mas se usar ele, teria que ser só ele. Aí você colocar mais algum outro. E eu não acho que ele dá uma cremosidade tão legal quanto o risoto merece. Agora chegou a hora do nosso queridinho maravilhoso. E é assim mesmo, tá, gente? Não é cerimônia, não. Lavar e toda a situação, não.
Por que você odeia ralar o queijo, Jordana? Porque faz muita força. Ela disse que eu odeio ralar o queijo. Eu pensei que ia ficar com as unhas, mas você tinha tirado já. Não, as unhas atrapalham, faz muita força, olha. E aí você tá ali numa sutileza fazendo a comida e de repente você para tudo, vai colocar a mão na massa, parecendo um mecânico aqui, ó. E aí eu adoro quando eu vou cozinhar em algum lugar, que daí tem alguém lá, um homem, poder ralar o queijo. Mas, como eu não quis ajudante nenhum, então... Restando 1h25 minutos. Tá ótimo. Acha que vai quanto tempo aí? O suficiente pra mim não ser desclassificada. Ó, esse processo que ela está fazendo se chama risotari, processo de hidratar o grão. E o risoto, tem gente que faz e deixa ele aqui. Aí ele, se ele não bater, se não estiver mexendo para ele estar batendo um grão no outro, ele não solta esse amido para ele criar essa liguinha, essa gominha assim, que é onde dá essa suculência no risoto, né? Por isso que ele é um risoto, senão ele vira uma galinhada ou alguma coisa do tipo. Vamos conversar agora com o nosso chefe de cozinha, Rogério Penenossi. Boa noite, Rogério. Você, como conhecedor da culinária italiana, o que está achando desse processo hoje realizado pela Jordana? Olha, eu acho que a nossa competidora de hoje, ela escolheu um prato muito inteligente. Acho que ela foi muito inteligente na escolha do prato, porque é um prato, por mais que ele tenha um rito, uma técnica, né? Desde do risotari, desde a tostatura, da mantecare, que são os processos tradicionais desse prato, é um prato que ele fica muito bom a partir do momento que você adapta ele, porque ele é muito fácil, ele é muito coeso. E quando a gente adapta para a nossa realidade, para a nossa brasilidade, como ela falou até no início, fica muito interessante. E é um prato que é muito difícil de dar errado. Nosso jurado Éder Venturim. Éder, boa noite. Boa noite. Olha, faltando 1h15 ainda para finalizar o tempo da Jordana. O que você está achando desse processo até agora? Olha, eu acredito que a Jordana está confortável. Ela escolheu um prato que ela domina, né? E pelo andamento até esse momento, a gente vê que ela está trabalhando confortável, o tempo vai ser mais que suficiente. E a expectativa é grande, porque pelo que a gente está vendo, ela está andando... Tá dominando. Dominando realmente a arte do prato dela. Eu acredito que vai ser algo maravilhoso. E agora chegou a vez do nosso jurado Gão. Gão, boa noite. Um desafio novo hoje, hein? Mais um, mas como sempre, desde o início da semana, julgar não é fácil. Nós estamos aqui com uma competidora que sabe o que está fazendo. A gente pode perceber pelos processos que ela está executando. Mas vamos lá, vamos dar o nosso melhor e vamos pro prato. Farei o meu melhor. Jordana, e como é que tá o decorrer do tempo aí com os processos que você está realizando? Mulher, tô enrolando pra poder vocês ficarem mais tempo, que a companhia de vocês é maravilhosa. Então, senão dava até pra finalizar já. Já? Mas tem 1h06 ainda. Mas aqui sabe o que tá fazendo. Aqui nome eficiência foi feito pra mim. Jordana Eficiência. Olha que coisa. Madonna Santa Mia, ma come mai si può fare questo per mangiare questa sera? Andiamo tutti insieme a mangiare questa. Traduz, por favor. Que maravilha que esse aqui é. Essa noite, todo mundo comendo junto aqui, vai ser maravilhoso. Falta 50 minutos. Tá satisfeita até agora com os processos? Conta pra gente. Tô satisfeitíssima e eu tô aqui enquanto descansa carrega pedra, porque eu vou dar uma deitadinha na pia. Porque o risoto ele tem que dar um descanso de 10 minutos. Então esse 10 minutos é o tempo que eu tenho para os meus crisps de couve ficar para decorar esse prato, deixar para esses jurados exigentes
E aí um prato, além de gostoso, que eu tenho certeza, também, aparentemente, visualmente falando, delicioso e lindo. Passou a atenção ou nem chegou a ficar tensa? Não, fiquei tensa sim. Eu fiquei tensa no início, mas agora eu estou tranquila. A gente fica com medo, né? Porque é uma coisa que a gente gosta de fazer e você vê sendo analisada por pessoas que às vezes não gostam, você tem medo de não gostar do seu prato. Então você tem medo dessas coisinhas assim, né? Tá satisfeita com o resultado? Eu não provei, né? Não? Eu não provei. Eu vou entregar um prato sem provar. Ela confia. Não tá com medo? Não, nem um pingo, nem um pinguinho. Agora eu vou colocar uma pimenta biquinho, que ela dá todo um charmezinho. Se quiser comer, ela é comestível, ela não arde, ela não altera sabor nenhum. 37 minutos, Jordana já tá servindo o prato principal aos nossos jurados. E eu gostaria de oferecer aos jurados um vinho Lambrusco, que é um vinho italiano, para acompanhar esse prato, porque sem um vinho decente, esse prato é tão gostoso quanto. Porém, o vinho faz toda a diferença, né? Comer uma comida italiana sem um vinho não é uma comida italiana. Encerrando em 3, 2, 1. Prova finalizada, faltando ainda 36 minutos. Jordana, você finalizou sua receita, faltando 36 minutos e 49 segundos. Sensação de missão cumprida? Então, eu acredito que não é o tempo gasto no relógio, é o tempo de determinação, é o tempo empregado da maneira correta. E para mim esse tempo aí que eu gastei foi o suficiente para entregar aquilo que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é cozinhar. Né? Então para mim foi suficiente o tempo, né? E estou satisfeitíssima. Acalmou? Chegou a ficar nervosa? Conta pra gente, assim, como é que ficou o coração. Então, eu fiquei bem nervosa, estou nervosa a semana toda, porque, igual eu falei, vou repetir aqui, eu tenho um casamento daqui 15 dias, então, assim, é aquele mix de sensação, de sentimento, de preocupação, porque é uma coisa você cozinhar para a pessoa que vai chegar e vai comer o que tem para servir, outra coisa é você ser analisada por aquilo que você ama fazer, e a pessoa vai dar uma nota, e é claro que são 5 competidores, 5 pessoas, eu conheço algumas dessas pessoas, né? E são pessoas maravilhosas e assim, todos estão nessa mesma vibe que eu estou. Aí, mediante isso, é preocupante, mas é acolhedor ter pessoas bacanas na minha casa e poder cozinhar, porque eu gosto de cozinhar para bastante gente mesmo. Você vê que minha panela ali, e inclusive toda a equipe, estão convidados a comer depois, fique à vontade. E daqui a pouquinho nós vamos para a sabatina. Uma execução tem tanta falha que não sei por onde começa. Não, como vai dizer que você caldo? O caldo? Eu não vi. O tomate, ela já tinha colocado outro, você viu? Ela colocou aquele só por cima. Eu achei os tomates, ela já tinha colocado. Acho que ela deve ter colocado tomate normal. Colocou. Normal. E aí depois por cima colocou o cereja. Eu gostei quando eu fiz a função aqui. Eu, pra mim, acho que o arroz passou um pouquinho, passou não? A hora que a gente começou a conversar, vocês nem tinham chegado ainda, a gente tava falando sobre o prato, eu achei que ela ia executar muito bem, porque ela falou que ela odeia o risoto empastado. E foi exatamente o que ela entregou. Porque o risoto, a lógica dele, ele tá com bem líquido, pra você colocar ele no prato, você bate no fundo do prato pra ele espalhar. Vai assentar. Uhum. Eu acho que ela demorou. Quando ela tirou de dentro que ela colocou. Não, ela falou ali, tipo, 10 minutos. Não existe isso, risoto não espera. Não, risoto era mais 4 queijos ainda. Risoto é da panela ali, ó. Pum.
Eu achei que com isso o arroz passou um pouco, não ficou pesado. Não senti ele pesado. Igual às vezes fica quando passa todo o negócio. Mas eu acho que o arroz, eu preferiria ele um pouquinho mais al dente. Pelo menos com o meu paladar, eu preferiria ele um pouco mais al dente. Não, o ponto do arroz pra mim tá bom. Eu, na verdade, assim, todo mundo fala que o risoto tem que ser um pouquinho mais al dente. Mas eu prefiro assim. Né? Mas é questão de gosto pessoal. Não, eu achei que o ponto tá bom. Né? Assim, do grão, né? Sim. Mas o ponto, assim, do risoto em si. Do risoto em si. Seja... Talvez ele poderia ter ficado um pouco mais molhadinho, né? Pra ele ficar mais molhadinho, mais cremoso, porque assim, pra ele ficar nessa textura, no final do prato, como se tivesse acabado de Eu acho que conforme ele vai esfriando, né? Acho que ela deu um vacilo, ela ficou fazendo o processo de picar as coisas e cozinhando o arroz. Esse arroz você tem que ficar o tempo inteiro. E de vez em quando ela dá uma mexidinha, entendeu? Pode ter acontecido. E outra coisa também, que é vidro. Risoto, você tem que ser um prato de louça. Você tem que ter um prato de louça, que daí você coloca ele dentro de uma bacia com água quente ou você coloca ele no forno ali em 50 graus. Você tem que servir ele no prato quente. Porque ele absorve, né? Daí você tem que manter ele ali já no... Você já entrega, igual o restaurante mesmo, você já pega a louça quente, a louça mantém mais aí. Esse prato aqui não é de louça, né? E ela também não fez esse processo. Eu gostei da apresentação. Ficou simples, mas ficou... Não quis inventar a roda. É isso aí. Você fala tudo. Risoto com filé? Risoto filé mignon. 4 queijos com filé mignon. Isso. Mas ficou gostoso. Cara, e batata no caldo. Não, ali Ela traz amido ali. Sem contar que a batata ela é uma esponja, né? É porque eu vi ela colocando batata. Eu falei, mano, vai pôr batata. Eu fiquei pensando o que ele ia fazer. O Rogério fez a pergunta sobre Foi o Rogério que perguntou? Foi, Rogério. É porque eu fiquei assim, falei, Porque eu puxei a conversa sobre a batata, descascar a batata. Descasca a cenoura e joga a casca fora. Que é justamente com a casca que faz o caldo. Era só lavar bem lavadinho e ela ia. E aí, a coisa, né? A panela estava fria e ela colocou uma quantidade absurda de Caldo, na verdade, De carne. não chegou o caldo. A panela dela, acho que nem esquentar, não esquentou. Depois ela botou mais água, porque o caldo também que ela tinha colocado não deu. Eu vi mais caldo dentro, ela falou que botou mais água pra esquentar. Ela falou que o caldo não foi para o caldo fértil. Inclusive no restaurante, o caldo é feito deixado no Panelão de panelão. caldo. Eu Todas tenho as assadas que dele. vai sendo feito, vai jogando lá dentro e E eu senti uma leve picância. Eu não vi que ela colocou a pimenta no final, né? No finalzinho ela fechou com A lei da pimenta reino, foi... Ela ficou ligada no que o Carlos falou. Ela falou que não gosta de Japão, não sei o que lá. Não, mas você a tem certeza? pimenta do reino, ela puxa mesmo, não tem jeito. Ela abre as papilas degustativas. Cara, é porque assim, eu aprendi a comer pimenta justamente lá na Itália. Justamente lá. E fica em cima da mesa, né? Em cima da... E hoje o sal tava... Eu acho que o sal tava bom. Não sei se foi porque ela jogou por cima também. Eu tenho um preconceito monstruoso com mussarela. Eu perguntei pra ela. Queijo pobre. Eu perguntei pra ela, você tem certeza que essa mussarela vai derreter? Ela falou, tenho certeza absoluta. Cara, já tava usando grana padano e um parmesão. Se bem que eu não vi ela ralando grana padano, porque é difícil achar na pimenta, né? Não foi ela que ela falou que achou já ralado? É, esse que eu acho que eu tô ralado. Assim, né? Esse aqui é chulé pra cá. Mas eu não achei muito forte a questão do queijo. Apesar que eu achei que ia ficar muito forte a questão do queijo. Não tava predominante totalmente no prato. Não sei se foi por causa da pimenta. Eu acho que nem o parmesão também ficou muito forte. Cara, mas assim, eu acho que você precisa dosar o que você vai fazer. Por isso que eu perguntei se seria as mesmas quantidades. Eu imaginei que ela fosse fazer. Ela vai fazer uma risoto a 4 queijos e vai fazer um filé separado. Vai servir. Também achei que seria assim. Ai, cara, ela fez uma misturada da porra. Eu também achei que seria assim. Eu acho que ela deveria ter, se ela tivesse feito separado o filé, teria valorizado mais o filé. Até porque acontece aqui o seguinte, chega no seu prato, você vai ter 3, 4 pedaços de filé, chega no prato outro, vai ter 5, 6, vai ter no meu, vai ter 10. Então até aí você não consegue construir um padrão exato dos pratos.
Se ela faz separado, ela consegue colocar por cima e ele virar mais um item do prato. Até quando ela foi fritar, que ela botou o filé pra fritar. Ah, a fritura do filé também. Ela botou e criou água, cozinhou o filé. Não, tá Ela notando colocou que no final das coisas ficou certo. Colocou na panela fria, ficou mexendo, a carne você coloca e esquece ela lá. E ele vai fazer. E eu, quando eu faço o risoto de filé dessa forma que ela fez, eu faço a carne, depois eu tiro a carne. Eu só volto a carne quando eu volto com o parmesão. Você faz a carne, tira ela, entra com cebola e o alho, um pouquinho. É pra soltar o fundo. E aí entra com o arroz. E o arroz ele precisa tostar. Porque você precisa selar o grão para você conseguir ir soltando o amido, para você risoto não faz, não tosta o arroz. Na hora que ele chega, na hora que ele dá aquela meia tostada, na hora que tá fritando ali, na hora que ele murcha, na hora que você entra com caldo, ele hidrata com caldo, né? E aí todo mundo começa a liberar o amido devagar, sem cozinhar inteiro, né? Você consegue controlar o ponto dele. É o processo, é a tostatura que eles falam. Aí depois é o risotare, que é a hidratação. E com caldo no final, mantecatura. Mantecatura. Ele colocou manteiga? Não. Eu não vi ela fazer manteiga gelada. Eu também não vi não, porque a gente já sentou, né? Mas na verdade ela colocou só queijo. E agora nós teremos a famosa sabatina Jordana. Como é que tá aí para você ouvir a opinião dos nossos jurados? Olha, eu depois de ter feito o jantar, eu acabei provando, porque eu não costumo provar quando eu tô cozinhando, eu vou por rumo, né? Então depois que eu provei, eu vi que tá dentro do meu agrado. Então eu cozinhei da maneira com que eu sei cozinhar. Agora, agradar a todos, aí já é algo que não faz parte de mim. Aliás, eu não conheço e desconheço qualquer pessoa que tenha agradado todo mundo, né? Inclusive Jesus Cristo, que tentou e não conseguiu. Imagina eu. Mas eu fiz o meu melhor. Missão cumprida, como diz. A minha parte, sim. Perfeito. Lembrando que os critérios avaliados são sabor e textura, criatividade e originalidade, apresentação e aroma, técnica culinária e organização, e higiene e desenvoltura do participante. Vamos começar agora com o nosso jurado Hugão. Conta pra gente, Hugão, fique à vontade. Jordana, primeiramente, muito obrigado por ter nos recebido aqui em sua casa, abrir para toda essa equipe, para todas essas pessoas, ter cozinhado. Obrigado por ter participado, assim como todos os demais participantes, que é muito importante, além de ser um programa, além de ser um evento do nosso município, é uma coisa que vem crescendo no nosso país, que é esse amor por demonstrar a gente cozinhando. Então a gente vê que nos programas de culinária, com as pessoas agora gravando muito para o YouTube, essas coisas. Então é uma coisa que vem crescendo muito. Então a gente agradece por vocês terem aceitado participar. Estamos aqui, nós três, degustamos, experimentamos seu prato e agora nós vamos tecer alguns questionamentos a você. Em sua grande maioria, absorva como ideias, conselhos, para que você possa melhorar ainda mais na sua culinária. Tá? Primeiramente, parabenizar, seu prato estava muito gostoso. Tá? Eu acho que você foi muito inteligente na questão da pimenta no final. Pouquíssimas pessoas fazem o uso dela, acaba melhorando mais ainda o paladar, que abre as papilas gustativas. O sal que você fez, jogou também no finalzinho, deu um tchan a mais. Quando você iniciou o processo com a carne, você mexeu muito ela. Se você tivesse deixado talvez ela um pouco mais parada na panela quente, você não teria criado tanta água como você fez, que ela acabou cozinhando um pouco e fritou menos. Talvez ali você teria atingido um ponto mais para a sua carne, você teria realmente fritado ela ali. São pouquíssimas as coisas que acredito que nós vamos falar para vocês a respeito disso. Nós temos alguns mais técnicos, em questões técnicas de cozinha, mas pequenos detalhes teriam trazido um tom mais. A questão no final, acredito que você tem que demorar talvez um pouquinho por ser 4 queijos, para você trazer para a gente, então ele acaba ficando, vem um pouquinho mais pesado, porque você serviu e você não passou um tempinho lá ornamentando, mas seu prato estava muito bonito, tá? Como você fez, como você posicionou no prato, a ideia de todos os elementos que você colocou. Novamente, parabéns pelo seu prato, estava muito saboroso. Parabéns, né? Obrigado também por receber a gente na sua casa e abraçar a ideia, participar do concurso.
muitas pessoas talvez até desejam, mas na hora não tem coragem. Você foi uma das que teve coragem com essa equipe que está fazendo esse ano. O prato estava muito gostoso, realmente. A questão da carne, eu acho que realmente ela, quando você coloca uma frigideira bem quente, deixa quietinho, ela vai criando uma crostinha, né? No seu caso, eu tiraria, depois que ela desce aquela fritura, eu tiraria aquela carne, jogava ali a cebola, o alho e tal, e jogava o arroz com vinho, para ele dar aquela secada com o vinho, e depois entrava com o molho, né? Mas assim, técnicas, cada um tem a sua, igual você falou, e realmente ficou muito bom. Alguma coisinha talvez a gente faz de uma forma, eu faço de uma forma, o Hugo faz de outra, o Carnaval faz de outra, e você faz de outra. O importante é que ficou bom, né? Eu realmente achei que talvez ele pudesse ficar um pouquinho mais molhadinho no final, mas está saboroso. Muito obrigado e parabéns. Agora chegou a vez do nosso chefe, Rogério Canelossi. Bom, como eu falei no início, eu acho que você foi muito inteligente na escolha do prato, porque é um prato, por mais que você não siga o rito, né, das técnicas de gastronomia, o resultado é sempre muito bom, né? Você consegue atingir o resultado na questão de sabor e na entrega, né? Então por isso que você entregou um prato muito saboroso e um prato que a gente come e a gente não consegue apontar assim como foi a forma como você executou, mas como a gente viu você no processo, aí eu tenho algumas considerações que, se você depois quiser testar para você ver a diferença de resultado, eu acho que é muito válido para quem gosta de cozinhar, né? Então, com relação ao caldo, o azeite não é necessário, porque o caldo em si, para um risoto, ele teria que ser um caldo claro, né? Porque a ideia do caldo é fazer com que o arroz hidrate, colocando uma camada de sabor dentro daquele grão. Então, por exemplo, se você fosse fazer um risoto de camarão, o seu caldo ficou escuro. Então, assim, para o risoto que você se propôs a fazer, que é um risoto de filé, tá ok. Aquela coloração do caldo tava ok. Mas o azeite ali naquele início, ele não interfere, só que você agrega uma gordura a mais. Então aí você precisa pensar no equilíbrio do prato no final da construção dele, né? Aí a questão da carne, essa é uma técnica sua, você fazer com a carne desde o princípio, né? Por exemplo, a gente costuma fazer o arroz, ele branco, até mais ou menos ali a segunda, terceira ponchada de caldo. Aí, a última ponchada você adiciona o sabor. Então, geralmente, essa é a técnica mais usual, é a técnica profissional. Então, você teria que mais ou menos ter dourado a carne, né? Teria colocado uma quantidade menor de carne para você ter uma panela mais quente, para você ter a evaporação mais rápida e ela não juntar e ela não cozinhar a carne. E aí você tiraria aquela carne e aí sim você deixaria a panela esquentar mais um pouco, colocaria mais um pouco de azeite, colocaria cebola, caso você queira colocar cebola ou não, aí você viria com arroz. Aí você faria o processo que chama de tostatura. Esse processo de tostatura é justamente para você selar o grão, para você trazer um sabor mais amendoado para esse grão e ao mesmo tempo esse processo de selagem ele faz com que o amido ele seja liberado um pouco mais devagar. O que faz esse amido ser liberado um pouco mais devagar? Você consegue controlar a cremosidade do risoto e você consegue controlar o ponto do risoto no final ao dente. Isso fica mais fácil para você controlar. Então o arroz ele não vai hidratar de imediato, né? Então a tendência dele é ele vai cozinhando aos poucos, soltando o amido aos poucos. Então essa é a técnica da tostatura. Aí um outro conselho que eu daria também, para você que gosta de receber, é com relação à louça, né? Um prato de louça, principalmente para servir risoto, ele é interessante que ele fique no forno ou dentro de uma bacia com água quente, porque o risoto ele é um prato em que ele passa do ponto muito rápido se você não terminar e não servir ele logo. Então o prato já quente, como vem em restaurante, você empratar ele numa louça quente, você já consegue manter a harmonia daquele prato. Essa bancada, ela é aquecida. Então o prato foi aquecido. Vou pegar um prato aqui e ele é um prato aquecido. Então tudo aqui dentro ele já foi criado propositalmente para poder ser aquecido. Então os pratos aqui dentro, por isso que eu peguei, eu não usei o de vocês, tanto que tá aqui, ó. Porque eu peguei aqui dentro por ser aquecido. Mas faltou ser mais quente, tudo bem. Não, mas nossa, a minha... porque ele é um vidro, né?
Então, mas a minha ideia foi porque essa parte eu tenho conhecimento e eu peguei novo aqui, não usei o que eu já coloquei, porque eu já tenho ele aqui aquecido. Esse móvel foi planejado para, por incrível que pareça, é para esse, porque eu adoro esse prato, mas esse cardápio. Então assim, mas eu gostei da ideia. Assim, a finalização também, quando o risoto ele fica um pouco mais líquido, a ideia é você coloca ele no prato, você bate no fundo do prato, ele se dissolve e aí você coloca uma proteína, você coloca o acompanhamento que você quiser. E aí a ideia é comer pelas beiradas, né? E um outro processo, que é o risotário, que é o processo de hidratação do caldo, você vai hidratando aos poucos e você vai mexendo. E até você falou muito bem, o risoto ele precisa bater, ele precisa dos grãos ter um contato para ele ir soltando o amido, né? E aí no último processo eu não vi se você fez. Que eu vi que você finalizou com risoto com azeite. Você usou manteiga gelada no final? Você usou um azeite, né? Mas aí a questão também de região, né? Então na Itália, do norte a sul, você tem diferenças culturais na execução desses pratos, porque ao norte você tem vaca e ao sul você tem as oliveiras, né? O prato mais nortista, mais milanês, você tem a mantecatura. Você desliga o risoto, está pronto, você adiciona o queijo e você adiciona a manteiga gelada. O calor vai fazer com que o queijo derreta e se incorpore ao arroz, e a manteiga ela vem para dar o sabor final e dar o brilho ao prato, né? Mas aí você fez um outro processo que foi com azeite. Aí mais uma dica que eu daria para você, quando eu faço esse prato também, eu uso vinho tinto. Porque esse prato é um prato que fica bonito colorido, né? Você está trazendo uma carne, você está misturando ela, e aí quando você traz uma cebola roxa ao invés de uma cebola branca, acho que você usou cebola roxa, né? E você usa o vinho tinto, você dá uma outra coloração para esse prato, que esse prato fica bem bonito. Daí você já consegue um grão mais bonitinho. E aí o tomate, né? Você colocou ele in natura. Foi uma decisão sua de colocar in natura ou você já experimentou colocar confitado? Não, foi decisão minha mesmo. Experimente colocar confitado também com azeite e tomilho. Você vai ver também que se você consegue também, não só um tomate fresco, mas você consegue um outro patamar de sabor dentro de uma construção de um prato que já fica muito legal. Mas no mais era isso. Eu acho que as considerações no final, parabenizo novamente, que foi um prato que agrada, né? Que realmente ficou muito bom. E a gente aguarda os resultados. Nós queremos te agradecer, muito obrigada pela participação, tá? Obrigada por nos receber aqui na sua casa. Bom, gente, nós ficamos por aqui. Esse foi a nossa 4ª participação no Cozinha de Casa 2025, uma realização da Prefeitura de Pimenta Bueno, através da Autarquia de Esporte, Cultura e Turismo e da Secretaria de Relações Institucionais. Até a próxima!